Estamos aqui com Felipe Medeiros, advogado, especialista em direito empresarial, direito tributário, governança, e que este ano estão comemorando no escritório MMT 20 anos de advocacia. Tenho muito orgulho de contar com a presença do Felipe aqui na Interativa. Seja bem-vindo. Eu que tenho que agradecer o convite e a oportunidade de vir falar com você. Muito obrigado pelo espaço. Muito bem. Então, o teu assunto, até o Felipe participou conosco da Interativa desse mês de agosto, que fala sobre a importância do planejamento tributário nos serviços da saúde. Fala um pouquinho, então, dessa questão, porque muitos profissionais da saúde, às vezes, acabam não tendo esse planejamento e acabam pagando muito mais caro os seus tributos. Como que é, qual é a importância desse planejamento tributário? A importância do planejamento tributário, ela é salutar para qualquer negócio. Todo o empresário ele quer ter mais eficiência com menos custo. Então, quando você tem a chance de planejar tributariamente para pagar menos tributos, você está tornando mais eficaz o seu negócio. Então, aqui se está tratando também de saúde dos negócios, não, né, de saúde financeira. Porque não adianta você trabalhar e ficar tendo um custo muito maior do que você poderia ter. Né? Então, você tem que otimizar tanto nisso quanto nas compras, né? Nos produtos médicos, inclusive. Né? Tu está sempre querendo baratear o teu custo. E o planejamento tributário entra também numa forma de gestão. A gestão do consultório médico, a gestão do consultório. Aqui também nós não estamos falando somente de médico, né? Nós estamos falando de serviço de saúde, como também de qualquer profissional liberal. Esses exemplos também servem para quaisquer outros profissionais liberais. Não só... E como é que funciona, então? Vamos dar um exemplo, por exemplo, de um profissional da área da saúde, um médico, que tem um contrato com a prefeitura, que dá aula na universidade e tem um consultório médico. Então, na realidade, ele tem uma pessoa física, que é o consultório, ele é funcionário. Como que ele vai tributar isso tudo? E existe alguma maneira de ele ter um planejamento melhor? Sim, você veja assim, nesse seu exemplo, ele tem um contrato com a prefeitura, tem um contrato com outra empresa, instituição, que ali ele é pessoa física. Nisso, ele está sujeito à tabela progressiva de imposto de renda, ou seja, 27,5% pode chegar nele. Fora ainda os descontos previdenciários e tudo mais. Se ele for atuar como profissional liberal, como pessoa física no consultório médico dele, consultório particular dele, ele já vai estar sujeito, em virtude dessas outras receitas que ele tem, já vai estar sujeito a 27,5%. Quando, se ele constituir uma pessoa jurídica do seu consultório, ele pode estar sujeito a 11, 10,58%, até 15%. Dá 1/3 de tributação. E ele não tem todos esses encargos. Ainda assim, no consultório médico, ele vai estar sujeito, além dos 27,5%, questão de 20% sobre INSS para ele. Então, se ele é servidor público, ele tem outro cargo público, por exemplo, ele está pagando a previdência lá e está pagando mais INSS no consultório particular dele, também que ele pode otimizar. Então, claro, o consultório particular na pessoa física, tem um limite, né, de INSS, que é em torno de R$5.000, e para pagar os 20%, mas já é R$1.000 aí de um orçamento. E nesse caso, tu aconselha ele a fazer um planejamento de não pagar uma ou pagar 2 vezes? Como fica na situação? Porque se o teto é 5.000, que ele vai pagar para o INSS, e ele já tem um contrato, por exemplo, com alguma outra instituição que ganhe mais que isso, como fica isso? Se ele tem com uma instituição onde ele recebe, ele não é servidor público, né, ele não tem uma previdência própria do servidor público, ele está sujeito ao limite. Ou seja, se ele está pagando numa instituição privada 5.000, já sobre 5.000, né, desculpa, sobre 5.000, ele não tem que recolher no consultório dele sobre os outros 5.000. Porque não vale a pena pagar 2 vezes. Não, é que não precisa, né? Ele chega no teto, não precisa pagar 2 vezes. Então, nesse caso, não precisa. Agora, se ele está lá no servidor público, mais o consultório, ele está pagando lá, óbvio, são 2 planos de previdência distintos, mas ele está tendo um custo também muito maior, né?
E no caso, quando esses profissionais da saúde fazem esse planejamento tributário, eles precisam constituir, além do escritório de contabilidade, contratar também um serviço jurídico para fazer os moldes desse contrato? O que tu sugere? O contrato social, ele é muitas vezes relegado a segundo plano, né? Geralmente, o médico tem vários sócios no mesmo consultório, né? E quando tu tem mais que uma pessoa, que ela é unipessoal, a sociedade, é muito importante que tenha um advogado olhando por isso. Não só na parte do planejamento tributário, mas na parte do direito societário. Porque uma cláusula mal escrita pode trazer problema perante os sócios, perante uma sucessão. Tudo isso é envolvido, que a gente, de vez em quando, não nota que um contrato social ele é o estatuto que rege aquela sociedade. E isso aí, se tiver mal escrito, pode gerar problemas futuros. No caso, como eu repetindo, no caso de uma sucessão. Como é que vai ser feito a sucessão? No caso de uma separação. Como é que vai ser feito essas cotas do capital social que ele detém com os demais médicos? Então, isso aí tem que estar regido no contrato. E aquele contrato padrão, modelão, ele não serve para essas nuances, né? Então, precisa ser feito um contrato para aquelas pessoas. O contrato social também ele não é o modelo que eu pegar para você, vai ser o mesmo que eu vou pegar para o outro. Não pode ser uma receita de bolo. E sobre a questão da governança, né? Fala um pouquinho, então, dessa especialidade, porque ela é relativamente recente no nosso universo brasileiro, né? Fala um pouquinho sobre essa especialidade. A governança corporativa, ela visa trazer boas práticas da sociedade. Né? Isso aí, na verdade, se for ver as boas práticas, elas servem também para a tua vida também, né? Com certeza. Porque não só a empresa, como boas práticas de gestão, boas práticas de governança, elas estão intrinsecamente ligadas à segurança dos negócios, tanto sua com a sociedade, como a sociedade com você, e também gerindo riscos, né? A questão da governança também é gestão de risco. A governança corporativa também passa pelo plano da sucessão. A governança corporativa também passa pelo plano do investimento do capital de terceiros. Dificilmente alguém vai investir numa empresa, né, não só na área médica, tem também muito investimento na área médica, mas não só um investidor vai investir quando tu tiver governança corporativa, como ele vai investir muito mais. Com certeza, já vai passar uma credibilidade do ponto de vista de ética, compliance, essas coisas todas, né? Exatamente. E sobre a questão, quando a gente fala de empresa no setor da saúde, ela acaba também envolvendo a questão dos equipamentos, né? Porque a maior parte desses equipamentos na área da saúde são importados, envolve também outras questões bem importantes, né? E aí eu acho que é o outro item importante também da questão dos tributos, né? Exato. A tributação de equipamentos de saúde também há uma pesada carga tributária, como tudo no Brasil, né? E quando a gente vê que é uma necessidade básica a saúde, a gente vê que, às vezes, em quando, a gente tem uma sobretaxação em cima disso aí. A empresa, ela pode tanto se beneficiar disso, mas ela também pode ser mais caro. Então, por isso que o planejamento tributário ela é importante também. Se nós vamos comprar um equipamento caro, ele entra como despesa da atividade ou não? Daí, de vez em quando, vale a pena o médico estar sujeito ao livro caixa. O que é o livro caixa? É a receita e despesa do médico, pessoa física, que tem que ser feito. Não é raro a gente ver no escritório o médico não ter livro caixa. Pegar todas as receitas dele e levar a tributação. Mas ele tem despesa de água, luz, telefone, secretária, papel, né? Agulha, né? E aí vai, né? Internet, segurança, aluguel, e aí vai todo um universo. Às vezes o software para operar o consultório, né? Outros aplicativos. Perfeito. E a conta vai longe, né? Vai longe essa conta. E se tu não tiveres o livro caixa, tu não pode deduzir isso. Então, também tem que passar por ele também por uma visão estratégica também do negócio dele como pessoa física também. Não é só como pessoa jurídica que você tem uma possibilidade de planejamento. Você também tem que se planejar como pessoa física.
Mas aí que está o problema. Muitas vezes os profissionais da saúde, eles foram treinados e formados para atividade fim. E toda essa complexidade jurídica, contábil, não está na formação profissional. Então, muitas vezes, o dia a dia acaba passando essa prática de lado, né? Ou fica terceirizando para um contador apenas, né? A gente sempre vê a nossa atividade fim, que é aquela formação que nós temos, né? Isso é natural e é normal. Todas as atividades, não é só do médico, até do próprio advogado. Porque o advogado que não é tributarista, que não conhece, a primeira coisa que tu vê quando vai fazer direito, diz, não gosto de números. Né? Não, eu estou fazendo direito porque eu não gosto de números. Né? Então, o profissional da advocacia, ele também tem dificuldade nesse mundo tributário, esse mundo de contas, né? Porque nada mais, nada menos que a gente faz é contas. A lei está lá, tem que ser aplicada, obviamente que de vez em quando é complexa, nasce uma lei por segundo aqui no Brasil, tributariamente falando. Né? É basicamente isso, porque é todo dia uma norma nova, uma obrigação acessória nova. E então é um pouco complexa a legislação, mas depois que você pega as formas de tributação, como dá para fazer, você, né, começa a ter um pouco mais facilidade. Isso aí. E essa é a importância, e é isso que eu acho que é importante, é mostrar o conhecimento, né? Procurar um profissional especialista nessa área, então procurar um advogado tributário para auxiliar nisso, porque a informação faz a diferença, economiza tempo e economiza dinheiro também, né? A economia, ela vem junto, né? Não adianta querer economizar numa ponta e gastar noutra. Exatamente. Mas então tá bem, muito obrigada, Felipe, pelas tuas palavras e pela tua contribuição, porque esse é um tema bem importante, né? E é preciso ter esse olhar no direito tributário. E muito obrigada por ter participado dessa edição da Interativa. Seja sempre bem-vindo aqui. Complementando, você disse bem complexo, é complexo, né? E precisa realmente ter alguém apoiando, né? E olhando por isso. Então, eu agradeço aí também. Óbvio que o tema a gente não pode se aprofundar muito, senão ele fica maçante, porque é muitos números, né? Se a gente vai começar a passar o número aqui, o pessoal já vai... E cada realidade tem uma soma diferente, né? Cada realidade, daqui a pouco uma clínica tem um faturamento de 10 mil, outra tem de 50, outra tem de 1 milhão, e a complexidade dessa tributação é bem diferente, né? Isso, e um tem ele é unipessoal, o outro tem 20, 30, 40, 50 médicos, cada caso é um caso, vai ser estudado. Mas agradeço o convite aí, muito obrigado também por estar aqui, podendo conversar um pouco contigo. Coisa boa. Parabéns pelo Dia do Advogado. Muito obrigado. Muito obrigada.